Opa, primeiro vídeo desse ano e aproveitei para fazer um vídeo que me ajudasse a cumprir as promessas de ano novo. Você pode procurar na internet que você vai encontrar diversos sites que falam explicações sobre por que a gente falha quando faz as promessas do início do ano, como falta de planejamento, foco só no resultado em vez do processo, expectativas irreais, entre outros. E como a gente muda isso? Hoje eu vou te mostrar como estabelecer objetivos que realmente mudam o jogo da sua vida. E para isso, eu vou usar as técnicas de um livro que eu li, aplicado diretamente na ferramenta Trello, para te ajudar a manter o rumo durante o ano e não perder o seu objetivo de vista. Se você quer transformar seus planos de ano novo em realidade, continue comigo até o final desse vídeo. Aqui é o Marcos Costa Curta e nesse canal a gente fala de tecnologia, inovação e livros. Hoje vamos explorar como o Trello pode ser uma ferramenta perfeita para te ajudar nas suas metas de ano novo. E para isso eu vou aplicar os métodos do livro 4 disciplinas de execução. Aqui, ó. Para você que não conhece o Trello, ele é uma ferramenta de gerenciamento visual que usa quadros, listas e cartões para organizar tarefas e projetos de forma simples, tanto seus projetos pessoais como profissionais. Você pode estar pensando, chega de conversa, vamos ver como é que usa o Trello. Mas antes de sair colocando qualquer coisa no Trello, a gente precisa de uma base e eu vou usar o livro como essa base. Então segura a tua ansiedade aí. Introdução ao conceito resultado de ruptura. O conceito geral que o livro utiliza para a definição de metas é o metas de resultado de ruptura, que na verdade são grandes objetivos que desafiam a tua situação atual, só que promove transformações significativas na sua vida. Ele exige foco e disciplina, mas ele impulsiona profundas mudanças e melhorias incrementais na tua vida. Ele é diferente das metas SMART, que a gente é mais acostumado a ouvir. A meta de resultado de ruptura, ela prioriza um impacto mais transformador e duradouro na sua vida. Enquanto a meta SMART detalha ações específicas, a meta de resultado de ruptura exige um comprometimento e cria um futuro significativamente melhor para você. Se a gente fosse colocar no SMART, por exemplo, a gente poderia colocar ler 12 livros no ano. Uma meta de resultado de ruptura é transformar meu hábito de leitura para incluir 6 livros que inspiram mudança significativa na minha carreira durante o ano. Você pode aplicar isso tanto no pessoal quanto no profissional. Agora que já falamos sobre a importância de focar no crucialmente importante, vamos ver rapidamente as próximas 3 disciplinas do método. Atuar nas medidas de direção, ou seja, focar em pequenas ações diárias e semanais que realmente impactam o resultado final, em vez de apenas olhar para o objetivo distante, e nas medidas históricas, que são importantes também, mas apenas refletem o passado. Depois, entra manter um placar envolvente. Se você já tentou cumprir metas antes, sabe que, sem um jeito claro de medir o progresso, é fácil se perder. Aqui criamos uma forma visual de acompanhar tudo com a ajuda do Trello. E por último, temos a cadência de responsabilidade. Essa disciplina garante que toda semana você olhe para suas metas, veja o que está funcionando e corrija o que for necessário. E se você quiser saber mais do livro 4 disciplinas de execução, eu vou deixar um outro vídeo que eu inclusive fiz perguntas ao autor do livro e me respondeu durante o vídeo. Tá aqui também, junto com o link do livro aqui na descrição. Já deu para pegar um pouco o conceito? Vamos para o Trello agora. Então vou entrar aqui na opção criar quadro. Vou escolher um nome para ele, vamos colocar como metas transformadoras. Vai ficar na minha área de trabalho de estudos aqui, que é o exemplo. Eu já vou colocar uma foto. Vou colocar uma foto aqui para motivar. Continuar seguindo o modelo que a gente conversou do livro. Então, o primeiro que a gente vai colocar é na lista qual que são as nossas metas crucialmente importantes. Depois as medidas de direção. Depois as medidas históricas. E depois a gente vai criar um quadro de revisão semanal. Então vamos aqui, a lista de metas crucialmente importantes. Seguindo a metodologia, a gente vai criar apenas 2 metas. Mudar minha situação
Mudar a minha situação financeira quitando todas as minhas dívidas até o final deste ano. Qual que é uma segunda meta aqui que eu vou colocar também? Aumentar minha autoridade profissional publicando um e-book até dezembro deste ano. E coloquei as duas metas aqui, como a primeira, mudar minha situação financeira quitando todas as minhas dívidas até o final deste ano. E a segunda, aumentar minha autoridade profissional publicando um e-book até dezembro deste ano. Elas usam o conceito do resultado de ruptura, né, que são metas que realmente vão mudar a minha situação de vida. Facilitar aqui, ó, eu já vou identificar ela, vou criar aqui em cada uma dessas metas que são nos cards, eu vou criar uma etiqueta para facilitar a visualização. Então vou colocar aqui uma etiqueta laranja para a primeira meta. Vou marcar ela. E uma etiqueta roxa ou lilás para a segunda meta. Ok, eu vou poder identificar os cards depois. Se eu quiser detalhar mais sobre cada uma dessas atividades, eu posso colocar aqui na parte de descrição. Por exemplo, aqui no aumentar a autoridade profissional, posso colocar um pouco mais. Isso aqui tudo ajuda você a lembrar e ter as informações na mão quando precisar. Então, contribuir com conhecimento para a comunidade profissional e consolidar a autoridade no campo que atua. Vou salvar aqui. Agora vamos criar as medidas de direção. Então, para cada uma dessas metas, eu posso criar de 2 a 3 medidas de direção. Então vamos lá, que medida que me ajuda a mudar a situação financeira quitando todas as minhas dívidas? Reservar 20% da renda mensal exclusivamente para pagamento de dívidas. Isso aqui, por exemplo, poderia ser uma medida de direção. Uma segunda, reduzir gastos variáveis mensais em 10%. Uma terceira, negociar taxas de juros menores. Então, digamos que eu possa ter essa alternativa de ter uma dívida em alguma instituição, eu vou lá e tento negociar uma taxa de juro menor. Para ficar fácil visualizar que essas medidas de direção referem-se a essas metas crucialmente importantes, eu vou colocar uma etiqueta aqui visual nela. Bem, já está aqui. Agora eu vou criar para a segunda meta. Dedicar 30 minutos por dia à escrita do e-book. Produzir pelo menos um capítulo por mês. 2. Depois coletar o feedback de leitores teste para cada capítulo concluído. Mesma coisa, vou identificar também. Tá aqui, visualmente eu já sei de quem está atrelado. E vamos colocar as medidas históricas. As medidas históricas servem para você ver o passado. No conceito do 4DX, medida de direção é realmente o que te move para o futuro. E a histórica é para você saber o que se passou até aquele momento. Vamos colocar aqui. Então, que eu quero reduzir o saldo de dívidas, né? O saldo total de dívidas reduzido para 0 até dezembro. E na outra meta crucialmente importante, do e-book. Vou colocar aqui, concluir 100% dos capítulos até o terceiro trimestre de 2025. Essa parte é importante, ele dá tempo para você pensar em toda a sua estratégia de publicação do e-book e divulgação a partir do quarto trimestre. Então vamos a mesma coisa, vamos identificar pelas cores. Eu vou colocar um checklist para a gente acompanhar o percentual de quitação.
Tá aqui, ó, 25, 50% de quitação de tudo que você deve. E cada vez que você avalia que você está quitando suas dívidas, você pode vir aqui e tá marcando. E visualmente também permite que você acompanhe aqui, ó, 1 de 4. Você já está 25% das suas dívidas já foram quitadas. Isso aqui já é a medida do e-book. Se você quiser também visualmente poder acompanhar, você pode montar um checklist também aqui dentro dessa medida histórica, como capítulos entregues. Adicionar, tá aqui, e aí você coloca capítulo 1, cada vez que você conclui um capítulo, você pode vir aqui e marcar esse checklist. Visualmente também fica aqui apresentando para você, mais uma forma de visual de você poder estar acompanhando a sua evolução. Baseado na metodologia, as revisões semanais são essenciais para você poder fazendo o acompanhamento e ajuste. Então, vou colocar aqui dessa semana aqui, semana 1. Aqui na descrição, eu vou colocar as atividades que você fará durante essa revisão. Segundo a metodologia, nessa revisão semanal, você avalia o que você vai fazer na próxima semana para cumprir as suas medidas de direção e o que você fez essa semana. Então, daqueles pontos que a gente colocou nas medidas de direção, qual que você evoluiu? Você conseguiu reduzir gastos em 10% essa semana? Reservou 20% da renda como planejado? Cumpriu o tempo de escrita do e-book? Produziu e revisou o capítulo? Coletou o feedback relevante? Então, isso aqui são algumas perguntinhas que você tem que se fazer para saber se você está evoluindo. Ver também o que moveu da medida histórica. E também é importante você celebrar as pequenas conquistas que você já conseguiu. Então, quando você entregar um capítulo, se você quitou alguma dívida que era bem importante, você também pode colocar aqui qual a data da semana que você fez, escolher uma data, que eu fiz sexta-feira, que foi concluído, que você já fez. E a partir daqui você pode ir acompanhando semanalmente. Bem, para facilitar a revisão semanal, a gente pode estar criando algumas automações para você não ter que toda semana replicando aqui, criando uma semana 1, semana 2, semana 3. Então, eu vou ensinar vocês. Depois, se vocês quiserem, eu posso ensinar mais sobre esse processo de automação do Trello. É só escrever no comentário lá. Um botão do quadro. Aqui, ó. Opções de botões customizados, Board Buttons. Criar um botão. Aqui eu vou colocar como nova semana. Vai ser o nome do botão. Eu posso mudar aqui a ícone e colocar uma ícone aqui de calendário para visualmente poder facilitar. Toda vez que eu clicar nesse botão, ele vai criar um novo card com o nome da semana. Vou deixar aqui um número que depois vou deixar aqui o jogo da velha, depois você substitui só por semana. Aí vou colocar o nome em qual lista que ele vai criar, revisão semanal. Vou colocar uma descrição aqui, eu já vou fazer uma cópia daquela descrição da primeira semana. Vou botar aqui e dou um adicionar. Então ele pede aqui só para eu confirmar se está certinho, se é isso mesmo que eu quero. Dou um save. Está criado. Se a gente voltar aqui no quadro, ele vai ter aqui um botão nova semana. Quando eu clicar nesse botão, ele vai automatizar e vai criar uma nova semana para mim. Quando ele fizer isso, eu só venho aqui e troco aqui, atualizo a semana. E aí no dia que eu fizer a revisão, eu venho aqui na data e coloco a data que eu concluí. Ou já posso até deixar isso aqui programado, ó, próxima revisão na próxima sexta-feira, para eu acompanhar aqui. Baseando-se na primeira disciplina do livro As 4 Disciplinas da Execução, o foco no que é crucialmente importante é essencial para manter o progresso. Revisões semanais ajudam a avaliar o que está funcionando e o que precisa ser ajustado. O uso de cartões no Trello é uma forma de criar um placar visual que pode incluir gráficos simples ou indicadores de progresso. O Trello pode te ajudar aqui para você sonhar grande e transformar esses sonhos em planos concretos.
Reforçando, foco e disciplina são essenciais para atingir resultados transformadores. Gostou do vídeo? Quer me ajudar sugerindo um tema específico ou uma metodologia para eu colocar no Trello? É só deixar aqui nos comentários. E se você tiver alguma necessidade específica sua sobre o Trello, pode entrar em contato comigo na descrição desse vídeo, para a gente analisar juntos. Se você quer saber mais sobre o Trello, eu vou deixar um vídeo que eu fiz aqui ao lado para você. E não se esqueça, tecnologia e conhecimento andam juntos. E até mais!